Esta é a parte 2. Assista também às partes 3 e 4. A gente sabe que a ciência, ela só pode afirmar ou só pode negar aquilo que ela prova. Uhum. Se ela não, se ela está desprovida de metodologia científica que possa afirmar ou negar a existência de Deus, então ela simplesmente, a gente tem que pensar assim, ela não tem como afirmar nem como negar. A questão está em aberto. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Os gregos falavam no átomo, né, como menor partícula da matéria, né? Eles intuíam que existia o átomo, embora nada provasse aquilo, mas pela lógica só tinha que ter uma unidade mínima, né? E um dizia que era a luz, outro dizia que era a água, outro dizia que era o fogo. Em busca disso, a ciência hoje, milhares de anos depois, vem mostrar que a luz está muito mais relacionada com essa partícula, né? Energia, né? Então, que é a quântica, né? A física quântica nos mostra. Então, a filosofia alcançou muito antes, a ciência Exatamente. vem depois, e aí ela pode até alcançar, né? Depois de algum tempo. Do ponto de vista filosófico, científico, vamos pensar em ciência. Gente, nós temos aquilo que nós falamos até agora nessa entrevista, alguns tempinhos atrás. Fenômeno, a ciência utiliza a palavra fenômeno para aquilo que ela não consegue explicar. Mas ela admite que existe alguma coisa. Então, a partir desse momento, não dá para dizer. A partir do momento que existe um fenômeno, né, ele vai ter que ser pesquisado, vai ter que continuar sendo pesquisado. E reconhecer a fragilidade do momento, que não inexiste equipamento, metodologia científica para tal. E aí é quando vem a questão seguinte: nós temos assim, a ciência, ela pode ser empírica ou ela pode ser realista, ela é dividida assim. A empírica é aquela que observa, a ciência empírica, ciência, está provado, é aquela que observa o fenômeno, mas ela não está preocupada em explicar o fenômeno. A ciência realista é aquela que, pegando o fenômeno da ciência empírica, ela vai destrinchar esse fenômeno e vai tentar explicá-lo. Só que nesse processo, ela vai chegar num final, ela pode chegar a um final conclusório, ou vai chegar a um final em que ela termina dizendo, ocorre um outro fenômeno que nós ainda precisamos pesquisar. Olha só, então, quer dizer, quando eu entendo uma pessoa que segue de uma forma irredutível, que só acredita naquilo que a ciência prova, eu respeito, Paulo. Primeira coisa, eu respeito. Eu acho que a pessoa deve ter a verdade dela, tem que ser respeitada, e é isso. Mas, para mim, eu entendo que, mesmo sendo adepto da ciência, eu tenho que admitir que tem coisas inexplicáveis, que estão longe do conhecimento. E que muitas verdades do passado, verdades científicas do passado, passaram a ser mentiras, inverdades no tempo atual. E muitas inverdades do passado passaram a ser verdades no momento atual. Então, sabe, essa questão de, sem exageros, não sejamos nem proselitistas, quer dizer, exagerados de um lado e nem do outro. Sejamos ponderados. Eu acho que isso é a questão da evolução. A questão evolutiva do ser humano é ser moderado em todos os aspectos. Buda já dizia isso, né? Jesus também dizia isso, né? Nada de radicalismo, né? Temos que ter um jogo de cintura para viver nesse mundo, como dizia Jesus, sem ser desse mundo. Por exemplo, aí vem a questão do ego, né? Será que o ego tem que ser destruído, totalmente suprimido? Já vi algumas pessoas dizer que sim.
Mas eu particularmente Nossa, acho Paulo, que não. você entrou agora numa questão que eu sempre entro com meus clientes, né, que eu atendo. Hoje eu sou terapeuta quântico e faço tutoria e mentoria quântica nesse sentido, inclusive em questão da evolução espiritual, né? E a gente sempre entra nessas questões. Eu mato o ego, eu elimino o ego, eu jogo ele fora, né? Sei lá. Tadinho do ego. Eu sou do grupo que eu acho que não. Uhum. Vamos partir, como a gente tem esse papo que está muito gostoso, que envolve ciência no meio, né? Se eu for pensar que existe a psicologia, né, como ciência, a neuropsicologia como ciência, a psiquiatria como ciência, existem ciências, outras também, que estudam a questão da formação da mente. Que vamos pensar em processos filosóficos, pensemos lá na psique, né? E a gente entende, hoje, cientificamente, que a mente é formada pelo id, pelo superego e pelo ego. De forma muito simplista, Paulo. Id, eu posso, eu quero, eu faço. Superego, eu não posso, não vou fazer, é proibido. O ego é quem? É aquele que equilibra o id e o superego. Tem uma descrição científica em psicanálise, psicologia, né, na área da psiquiatria, que um indivíduo desprovido de ego, ele não é um indivíduo equilibrado, ele é um indivíduo psicótico, ele é extremo. Exato. Ou é 1 ou é 8 ou 80. Então, eu acho que o ego ele tem que ser mantido, porque ele vai equilibrar, voltamos ao equilíbrio, ele vai equilibrar a ação do id e do superego. E aí, do ponto de vista quântico, até essa palavra é usada nessas ciências, que a mente é formada por 3 entidades. São entidades psíquicas. São energias. Então, de um ponto de vista quântico, para haver a mobilização em sentido à jornada da evolução consciencial, que engloba a evolução emocional, a evolução espiritual, você precisa da harmonia dessas 3 entidades. E a harmonia das 3 entidades é feita pelo equilíbrio atuante do ego. Então, eu, resumindo, tudo isso para responder para você, não elimine o ego. Pois é, o ego ele não deve ser eliminado, no meu entender também, até mesmo fora do conceito aí da psicologia, né? Que a psicologia tem uma visão específica do que seja o ego, porque não coloca essa questão divina no meio, né? Então, apenas analisa a mente, né? Fica limitadamente. Mas se você vê aí as tradições filosóficas de ensinamentos, né, dos grandes mestres, eles dizem o seguinte, né, que o ego é o lado humano, é a nossa personalidade que a gente tem aqui para viver, para interagir nesse mundo, né? Meu nome, minha identidade, meu corpo, minha aparência, tudo isso, minhas relações entre as pessoas, tudo que a nossa personalidade ela incorpora, né, é chamado ego. E o que transcende o ego é nossa contraparte eterna, né, nossa consciência, que não tem nome, que se existia a reencarnação, por exemplo, ela encarna em vários egos diferentes ao longo da experiência da vida. Então, a gente não pode desprezar o ego porque ele é necessário para a interação nossa com o mundo, com a matéria, com o dia a dia, com o nosso trabalho, as nossas relações de trabalho, nossas relações de produção e tudo mais. Sem o ego, eu já soube de uma santa, entre aspas, né, da Índia, que ela mergulhou tanto na transcendência que o ego dela ficou meio inutilizado. Ela nem come mais. Se alguém não pegar a comida e botar na boca dela, ela não come, ela morre de inanição. Quer dizer, eu acho que ela passou do ponto. Tem que haver Mas é a verdade dela, né, Paulo? É a verdade dela.
Mas é a verdade dela e a gente respeita. É bom sempre lembrar que o que nós estamos falando aqui não é a verdade. Não estamos afirmando nada. Estamos fazendo elucubrações sobre nossas percepções acerca da verdade. E que pode mudar. Daqui a 10 anos eu posso falar outra coisa, né? Aí a pessoa vai dizer, mas você falava aquilo, agora está falando isso? Sim, porque eu não estou afirmando nenhuma verdade definitiva, né? Nem posso afirmar isso, mas eu posso evoluir o pensamento. Daqui a 10 anos eu estou pensando diferente. E como nós fomos católicos, da renovação carismática, a gente tinha uma verdade ali, tinha uma percepção do mundo, agora temos outra. Pode ser que daqui a 10 anos, 20, a gente já tenha outra, né? Então é bom saber, as pessoas saberem isso. Uhum. Agora, voltando um pouquinho à questão do ego, Paulo. O que eu entendo, que a minha verdade, o que eu entendo hoje é haver uma confusão cultural, né? Porque, assim, ego, palavra. Se a gente for ver, o ego é o prefixo da palavra egoísta e da palavra egóico. Se a gente for estudar, que eu gosto muito dessa questão de entender as palavras, né? Linguística, né? Se você for olhar o ego, linguística, etimologia. Etimologia das palavras. Você entender o significado da palavra. Mas então, etimologia. Se você for ego, ele é o prefixo de egoísta e de egóico. Quem é o egoísta? Egoísta é aquele que faz, mesmo prejudicando o outro. Sabendo que vai prejudicar o outro, ele faz porque ele quer o melhor para ele. O egóico é aquele que quer o melhor para si, mas não pretende causar mal ao outro. Uhum. Se por um acaso o outro se foi, é outro 500. Mas então existe essa diferença. O que eu acho que merece ser questionado quanto a eliminar é o egoísmo, não é. Isso mesmo, é. Aí sim. Com certeza. Então eu acho que as pessoas, de uma forma cultural, elas de uma forma cultural, acabam embarcando no ego como sinônimo de egoísmo. E ego não é sinônimo de egoísmo. Ego é só o prefixo da palavra egoísmo. Uhum. É isso que precisa ser. Exatamente. Aí sim, aí eu concordo. Muito bom. E vamos deixar de ser egoísta, eu concordo. Perfeito. Bom, certo. Eu estava dizendo o seguinte, tem muita gente que assiste o nosso canal e assiste outros, assim como Afinal que Somos Nós e outros mais, porque gostam de ouvir relatos de EQM. Quase como uma diversão, né? Eu adoro relatos de EQM. Mas talvez tenha pessoas que dizem, mas ele não teve um EQM, por que não falou ainda do EQM? Não, nós estamos aqui saboreando os frutos da EQM. Esse canal não é realmente para todo mundo, porque é para quem gosta de filosofar, de compreender, de discutir temas como ego, Deus, espírito, corpo, e conhecer mais sobre isso a partir da experiência do que você teve, né? Então, a gente está aqui digerindo uma experiência que você teve, aproveitando os seus conhecimentos adquiridos antes, durante e depois da EQM. Só estou esclarecendo isso para as pessoas que ainda podem estar perguntando, mas e o relato da EQM? Pode ser que a gente até faça de trás para frente, né? A gente começa aqui saboreando esses frutos. Do começo, normal, né? Sempre eu estou à disposição, Paulo, à disposição. Ótimo. Do jeito que você achar. Apenas a gente está aqui de trás para frente, começando a discutir temas que a EQM desperta, para depois a gente chegar na EQM, mas aqui a ordem é um pouco diferente, né, do tradicional desses canais. Tem muitas coisas que você falou na sua EQM, como a questão dos mitos, né, a mitologia, o que é o místico, né, o que é o religioso. Você falou em energia, o corpo mesmo, por exemplo. A gente separou que a consciência é energia, mas o corpo também né? É energia do mesmo jeito.
E quando, com a morte, a mente se liberta, a mente não, a consciência se liberta, o corpo também se liberta da forma. Mas ele continua vivo, existindo, se transformando em outros seres, se decompondo, né, em outros organismos. Mas é tudo energia, nada se perde, tudo se transforma e nada morre. Né? Só queria lembrar esse detalhe. Por exemplo, o corpo, existe energia vital, que eu gosto de falar em energia metabólica. O metabolismo produz energia, é todo um complexo. À medida em que nós, enquanto experimentando a vida humana, nós vai num processo fisiológico normal de envelhecimento, essa energia, ela vai sendo reagregada, a energia dessa consciência. Ela vai sendo como se fosse reabsorvida, que agora, estender isso agora vai ficar muito extenso. Mas, resumidamente, que o corpo morre, essa energia vital, essa energia metabólica, ela é reabsorvida, ela volta a integrar a energia da consciência. Ela não se perde. Mesmo porque a matéria que nós somos formados é uma energia condensada. Né? Então, aí, a partir desse momento, essa consciência liberta, flutuando nesse mar, que é né, vamos pensar assim, nesse universo, ela pode vir a habitar outro corpo, seja no orbe Terra, seja em outro orbe. Resumindo, seja no planeta Terra ou seja no outro planeta. Certo, outra dimensão, que não é planeta, porque planeta é muito físico, né? Aí vem uma outra questão, onde as pessoas que conseguem, que têm essa capacidade e habilidade extrasensorial, vale a pena distinguir se a comunicação que está sendo feita é de uma consciência eterna, um espírito, que ainda está no orbe Terra, mesmo desencarnado, seria o propriamente espírito, digamos assim. Ou é uma consciência eterna, um espírito que está desencarnado em outro orbe. E aí essa comunicação, ela vai ser traduzida mediante a criticidade da própria pessoa, que é essa criticidade, a área crítica do cérebro está na região frontal. Então, aquele padrão vibratório energético vai ser traduzido de acordo com a criticidade da pessoa, ou seja, os dogmas, os engramas, as verdades próprias. Então, ela vai entender que aquele padrão vibratório ele é do inferno, do umbral, ou ele é do paraíso, do céu, divino, inferno, sabe? Então, tudo depende da criticidade de tradução desse momento de comunicação. Só que isso já é meio complicado, né, Paulo? Eu entendo, assim. Só que complica um pouco mais. Mas e se partamos da premissa de que existe vida em outros mundos? A exobiologia, por exemplo, já descobriu um meteoro com um fóssil de bactéria. Para começar, se existe um fóssil de bactéria, é porque existe vida lá fora. No mínimo, bactéria. Né? Mas e se existe... Então, partindo da premissa da existência de uma vida extraterrestre, até onde a comunicação que essa pessoa que está com o seu extrasensorial aflorado, ela é uma comunicação do espírito Terra, do orbe Terra, é uma comunicação da consciência eterna do espírito de um outro mundo, ou ela é uma comunicação de uma mente de um ser nesta dimensão em outro planeta, que tem uma capacidade telepática. Então, então isso gera um conflito muito grande de entendimentos e, associado à criticidade individual, leva à questão eu vou falar essa palavra, da criação de mitos, né? E de misticismo. Sim. E aí é quando você falou, esse caminho do meio, onde Buda, Krishna, Jesus e vários outros, cada qual no seu momento, na sua sociedade,
preconizaram, que eles não preconizaram religiões. Eles deram diretrizes. As religiões quem criaram foram os homens. É outros 500. Foi a humanidade, desculpa. E aí o que acontece? Aí, se você partir desse equilíbrio, você consegue não negar a existência do seu Deus, do Deus que você acredita, mas você entender que se houve uma comunicação de um espírito, de uma pessoa que morreu aqui na Terra e ainda está nesse orbe, existe um fenômeno físico químico que leva em consideração a quântica, que é a consciência ser. Em contrapartida, também leva a possibilidade da existência de outras vidas em outros planetas e de que esse indivíduo de outro planeta morrendo lá também é um espírito lá, que também pode se comunicar. E que esse extraterrestre, mesmo nessa dimensão nossa, pode ter capacidades mentais de empatia, telepatia. Mas tudo isso, chegando lá no final, numa inexistência de explicação, é um fenômeno. Se eu considero esse fenômeno como sendo o Deus que eu acredito, eu não perco a minha fé. Eu mantenho a fé mesmo de uma forma deísta. É isso. E eu consigo entender que tudo está ligado, inclusive proposições como somos todos um. Está tudo certo. Então aí a gente consegue ir para essa questão universalista, onde, aí eu tenho que entender de novo no sentido da palavra, existem as religiões que se declaram universalistas por entenderem que são a religião mais importante do universo. O universalismo não é isso. Não. O universalismo é a partir do princípio de que o universo é um todo e de que está todo mundo existente aí dentro. É isso. Não sei se eu consigo esclarecer completar a sua fala, desculpa. Não, é isso mesmo. Sobre os mitos, eu também tenho uma opinião, que é o seguinte: o mito, ele não é uma mentira, ele é uma representação de uma verdade através de uma linguagem simbólica e que conta uma história. É um arquétipo, né? É um arquétipo, né? O mito, ele conta histórias e fala de grandes verdades para pessoas que, dependendo, né, da situação, não entenderiam com outra linguagem. É uma linguagem artística, simbólica, é uma representação. Por exemplo, há poucos dias eu estava vendo um diálogo aí na internet muito interessante, uma senhora com um outro rapaz, que eu esqueci o nome dele, parecido assim com o nosso programa aqui, né? Aí ela falou de Adão e Eva, e eu achei que ela ia dar a conotação mitológica, né? Mas aí ela falou, não, o primeiro casal que existiu no mundo não foi Adão e Eva, como uma verdade, né? Aí ela agora reduziu, né, o entendimento sobre essa questão do mito, o mito de Adão e Eva. Mas, para mim, se você for destrinchar esse mito, né, do paraíso, da expulsão do paraíso, do buscar o sustento com o suor do próprio rosto e tal, você vai descobrir aí que tem um sentido muito profundo na evolução humana, essa expulsão do paraíso, por exemplo, né, da inocência, de não saber o que é o bem e o que é o mal, né? Então, só para exemplificar, eu entendo que o Adão, que dizem que foi expulso do paraíso e voltou através de Jesus, né? Jesus que resgatou o pecado de Adão e tal. É um ciclo de evolução humana, desde a inocência que ele perde, né? E aí ele se perde no mundo também, começa a bater a cabeça e a ter que descobrir tudo com o suor do próprio rosto. E até Jesus, que resgatou isso, porque Jesus trouxe um ensinamento muito claro, né, sobre o que é a existência, o que somos nós. Então, tem um sentido muito lógico. Eu entendo, por exemplo, que um animal que vive na floresta, ele vive naquela condição de paraíso, né, de não saber distinguir bem do mal, ele apenas vive.
ali naquela inocência, até nu, né, como Adão e Eva viviam nus, e não sabiam, aquilo não tinha nenhuma maldade. No entanto, o ser humano, ele teve o direito, né, de ser expulso desse paraíso e evoluir e entender verdades que aquele animal não tem condições de alcançar e começar a distinguir bem do mal, quebrando a cabeça, suando, sofrendo dores, como se fossem castigos, né? Essa é a trajetória humana. Então, para mim, Adão e Eva tem esse sentido muito mais amplo. Só coloquei isso para mostrar que mito, para mim, não é uma mentira. Mito é uma representação de algo muito mais profundo que precisa ser descoberto, né? Desmistificado e transformado em entendimento. Então, quando eu falo que eu trabalho no sentido de desmitificar. Existe um mito, e concordo plenamente com você, ele é um arquétipo, ele é uma estrutura, uma figura que traduz um entendimento, a representação, conseguir entender a informação. Então, na verdade, o mito, para mim, é informação passada considerando a capacidade que cada um tem de conseguir entender. Isso é mito. Que é diferente de místico. Mito, sim, desmitificar, é entender o mito. É isso que você colocou e eu concordo plenamente. Né? Desmistificar, aí é o misticismo, aí é a história por trás do mito. Então existe essa importância de entendimento, de novo, com o sentido das palavras. Mito e místico. Desmitificar é entender o mito, não é negar o mito. Desmistificar é entender o mito. E desmistificar é entender a história do mito. Não é negar. Então, eu afirmo assim, que quando eu falo assim, que eu busco desmitificar e desmistificar, eu afirmo categoricamente, Paulo, eu me abstenho de negá-los. Eu concordo plenamente com o que você falou. Mas a questão é entendê-los. E aí é evoluir o conhecimento. Aí é evoluir a consciência. E eu acho que um mito ele pode viajar ao longo da história da humanidade durante milênios sem ser descoberto, né? Ele viaja como uma cápsula, a pessoa acreditando que realmente existiu um primeiro casal, Adão e Eva, e foram expulsos por Deus do paraíso. Aí você fica acreditando nisso literalmente durante milênios, mas lá na frente ele se abre, essa cápsula, e você pode alcançar o verdadeiro sentido, né? Aí nós vamos esbarrar numa questão quântica. Mas antes de adentrar nessa questão quântica que eu ia te falar sobre o mito, nessa viagem de pensamentos, eu queria dizer assim, eu, na minha fala, eu sei que eu falei sobre espiritualidade alguns momentos atrás, e que eu trouxe, assim, reflexões, né? E em relação ao catolicismo, que é onde nós estamos neste momento agora, eu parto do princípio de que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e eles foram os primeiros humanos. Isso é o que a Bíblia Católica Apostólica Romana preconiza. O catolicismo romano preconiza. Mas existe o catolicismo ortodoxo que adota umas outras figuras que são chamadas de apócrifas, né? Esta é a parte 2. Assista também às partes 3 e 4.